Voltamos! Estamos de volta, meus amores, para mais uma aula, para mais um encontro, para mais uma semana, né? Não podemos parar. O que não podemos é parar. Temos que continuar, temos que ir em frente, temos que persistir, né? Na educação, persistir no ensino, persistir na aprendizagem e não parar em nenhum momento, independente de qualquer circunstância. Então, tia Laísa está de volta para mais uma aula de geografia, né? Hoje nós vamos aprender um pouco mais, vamos revisar um pouquinho do que estudamos na aula passada e juntos vamos responder uma atividade. Então, no seu cantinho aí, hoje eu vou pedir que você pegue o seu caderno, o seu lápis, a sua borracha. Porque hoje nós não vamos usar o livro, hoje nós vamos usar o caderno, tá bom? Então, hoje nós vamos revisar um pouquinho do que nós estudamos anteriormente na aula da semana passada, para conseguir responder, então, essa atividade que tia Laísa trouxe aqui. Por isso que eu peço que você pegue o seu caderno, esteja com o seu caderno em mãos, seu lápis e a sua borracha, tá bem? E depois de pegar tudo isso, está lá no seu cantinho, está com tudo pronto. Vamos então, tia tem um recadinho para a gente então relembrar do que estudamos anteriormente, na aula passada. Tia está aqui, do outro lado da tela, vocês estão aí. Vocês me conhecem, talvez eu não conheça a maioria de vocês, posso conhecer alguns, eu não conheço todos vocês, mas eu tenho um recadinho todo especial do fundo do meu coração para vocês. O meu recado é que você é tão especial, mas tão especial, que eu quero vê-lo crescer cada vez mais, que você cresça mais e mais, que você não cresça só em tamanho e estatura fisicamente, mas que você cresça em inteligência, em sabedoria, em entendimento, que você consiga superar todos os seus limites, que você consiga vencer na vida. Então, o meu desejo, do fundo do meu coração, como professora, como educadora, é que você cresça, é ver você crescer, é encontrar você lá futuramente, lá muitos anos na frente, já uma pessoa que tenha conquistado muitos sonhos, que tenha conquistado muitas coisas. Então, meu recadinho de coração mesmo, bem do fundo do meu coração para você, é que eu quero vê-lo crescer, eu quero vê-la crescer, eu quero ver você se desenvolvendo e aprendendo de verdade, aprendendo a ler, aprendendo a escrever, aprendendo a fazer continhas, quero ver vocês se desenvolvendo, tá bom, meus amores? E aí, depois de deixar esse recadinho especial para vocês, vamos lá revisar um pouquinho o que estudamos na aula passada. Vamos relembrar um pouco. Na aula passada, nós estudamos sobre os elementos da natureza e as atividades humanas. Nós vimos que, para as atividades humanas se desenvolverem, elas precisam de alguns recursos da natureza, de alguns elementos que são retirados da natureza, como, por exemplo, a água, o solo. Essas atividades, elas são desenvolvidas para trazer para nós, seres humanos, muitos benefícios, né? Porque muitos produtos, os alimentos que nós consumimos, a roupa que vestimos, tudo isso é gerado através das atividades econômicas, como a agricultura, a pecuária, a indústria, a mineração. Então, essas atividades, elas são muito importantes. E ao longo dos anos, elas foram se desenvolvendo cada vez mais. E elas utilizam de maneira significante, elas utilizam bastante os elementos que são retirados da natureza. Que elementos são esses? Por exemplo, a água. A água ela é bastante utilizada na agricultura, na pecuária, na pesca e na indústria. De que forma a água é utilizada? A água ela é utilizada na agricultura para irrigar, para molhar, para regar as plantações, as lavouras, né? E essas lavouras elas precisam de água. Não adianta colocar a plantinha lá, plantar o pezinho de laranja e não regar. Então elas precisam de água.
E a água ela é utilizada na agricultura para que essas plantações, para que essas lavouras se desenvolvam. Por exemplo, há uma plantação de melancia, que delícia! Essa plantação ela precisa ser irrigada, ela precisa de água para que ela consiga se desenvolver e que ela consiga produzir melancia. Na pecuária, né, a água também é utilizada na pecuária para o desenvolvimento, né, para que os animais eles se desenvolvam, para que os animais consigam sobreviver. Os animais eles precisam de quê? De água para sobreviver e de alimento. Então a água ela é muito importante, ela é muito utilizada na pecuária, tanto para os animais beberem essa água, como para se molhar em dias quentes, né? Então a água ela é bastante utilizada. Outra atividade econômica em que a água também é bastante utilizada é na pesca. Na pesca, né, para a pesca, nós necessitamos da água, porque é na água que temos os peixes, os produtos que nós precisamos. Então, para a atividade da pesca se desenvolver, ela precisa da água. E o que é se desenvolver? Para acontecer, ela precisa da água. Outra atividade também que a água é bastante utilizada na indústria. A água é bastante utilizada na indústria. Para quê? Tia falou na aula passada. Para quê? Para o resfriamento das máquinas, para a limpeza, a lavagem das máquinas, como para a lavagem dos produtos, como para a fabricação, a produção de alimentos e a produção de algumas bebidas, a produção de bebidas, das bebidas que nós utilizamos, como suco, refrigerante. A água ela também é utilizada na indústria para diversas finalidades. Já pensou se não existisse água no planeta? Nós nem conseguiríamos sobreviver, para começar a história, né? Nós não iríamos conseguir sobreviver, porque nós precisamos da água para tudo. E as atividades econômicas também não iam conseguir acontecer, porque elas precisam da água também para acontecer. Aí nós falamos também sobre o uso do solo, que o solo também é utilizado nas atividades econômicas. Você sabia disso? O solo ele é bastante utilizado nas atividades econômicas. Como, por exemplo, o solo ele é utilizado na agricultura, né? Para que se exista uma plantação, uma lavoura, ela precisa de um terreno para ser plantado. Então, ela precisa do solo. É do solo, né, da terra, do terreno, onde é retirado dali os nutrientes que essas plantinhas, que essas árvores, que essa lavoura precisa para se desenvolver. Então, é um conjunto. A agricultura precisa da água e do solo. A pecuária também precisa do solo, assim como precisa da água. Para os animais viver, eles precisam ter um terreno para viver. E eles dali retirar o seu alimento, né? A sua pastagem. Então, a pecuária também necessita do solo, como necessita da água. E uma outra atividade que nós falamos na aula passada foi sobre a mineração. A mineração ela também precisa do solo para acontecer. Por quê, tia? Porque a mineração, que é a extração, a retirada de alguns produtinhos, de alguns minerais da natureza, elas são retiradas do solo, como por exemplo o ouro, o cobre, o ferro, que são utilizados para a produção de joias, a produção de panelas, a produção de automóveis, que são carros, para a produção de diversas outras coisas que nós utilizamos no nosso dia a dia. Então, ela precisa do solo, a mineração também precisa do solo para acontecer. E aí nós vimos a importância desses dois elementos, a água e o solo. Esses dois elementos eles são muito importantes para a produção, para o desenvolvimento, para que as atividades econômicas aconteçam. E aí, depois de ter revisado esse conteúdo, depois de ter aprendido um pouco, nós falamos também sobre uma outra coisa que acontece com esses dois elementos. Nós respondemos, né? Vocês responderam essa atividadezinha na aula passada, que fala sobre a poluição do solo e a poluição da água. Essa poluição do solo e a poluição da água acontece por conta das atividades econômicas quando são feitas de maneira incorreta, quando não acontece da forma certa. E aí, por não acontecer da forma certa,
acaba se poluindo o solo e poluindo a água. Esses produtos, esses elementos tão importantes e essenciais para a nossa vida. Então, a poluição do solo e a poluição da água, ela pode acontecer por conta das atividades econômicas e das atividades que nós desenvolvemos no nosso dia a dia. Por exemplo, jogar lixo em terreno baldio, despejar o óleo que usou ali para fritar a carne, a batatinha, alguma coisa, diretamente no ralo da pia. Tudo isso vai para as águas, para os rios, e acaba prejudicando os rios e, em consequência, prejudicando o meio ambiente e a nossa vida. Então, nós devemos cuidar direitinho desses elementos que são tão importantes para a nossa vida. Nós precisamos preservar eles com bastante cuidado, tá? Aí, como tia falou, nós não vamos usar o livro hoje. Tia trouxe aqui essa atividade, que vai ficar aqui, onde temos alguns recursos da natureza, alguns recursos naturais. Vocês vão observar, vão olhar com bastante atenção esses recursos e vão escrever o nome de 6 desses recursos que vocês conseguirem encontrar aqui. Quais são esses recursos da natureza? Quais são os recursos naturais que você consegue ver na imagem? Olha só, vou mostrar aqui um pouquinho. Aqui eu consigo ver um rio. Nós temos aqui um rio. Esse rio tem água. Então, essa água é um dos recursos da natureza. Olhe, não é só o rio, não é só a água e o solo que são elementos da natureza. Nós temos o ar, certo? Nós temos alguns recursos da natureza, como as árvores, né? A luz solar, a luz do sol também pode ser utilizada para algumas finalidades, né? Então, aí vocês observam esses recursos da natureza e escreve o nome aqui, como árvores, o sol, a água, a terra, né, o solo. E aí você vai escrevendo aqui alguns desses recursos da natureza, esses recursos que a natureza nos dá, né? Tão importantes e de graça. Nós só precisamos cuidar deles com bastante atenção. Tia, para que eu vou pegar o caderno? Como você não tem essa folhinha aí com você, você vai pegar o seu caderninho e vai escrever o nome desses recursos. Se eu não sei escrever, então você vai pedir ajuda de alguém que está aí com você, que saiba escrever e vai te ajudar a escrever o nome. Árvore, água, solo, o ar, o vento, o sol, certo? Os animais, tudo isso são recursos da natureza. E aí você escreve no seu caderninho, coloca aí atividade de geografia e escreve o nome desses recursos naturais, esses recursos que nós utilizamos no nosso que servem, né, de matéria-prima para as indústrias, né, para a produção de objetos que nós utilizamos e produtos, alimentos que nós utilizamos no nosso dia a dia. Tá bem, amores? Então respondam sua atividade com bastante atenção. Manda lá para sua professora, né, para que ela possa corrigir. Quem faz as correções, você vai mandar. E aí vai ver se você acertou, tá bem? Nossa aulinha vai ficando por aqui. Tia Laísa deixa um super beijo para vocês. Um beijo no coração, um coraçãozinho. Tchau, tchau e até a nossa próxima aula. Beijos!